O que os olhos veem e os ouvidos ouvem, a mente acredita. Esta é uma frase de Harry Houdini, que muitos de nós conhecemos como o grande ilusionista. O Harry Houdini, que utilizava esta frase para demonstrar que aquilo que nós estamos a ver e ouvir conseguimos acreditar, é muito utilizado para criar percepções. Percepções essas que estão relacionadas com a nossa marca pessoal. Mas se o Harry Houdini fosse vivo, eu tinha uma alteração para fazer à frase. Eu diria-lhe que aquilo que os olhos veem, que os ouvidos ouvem, que a mente acredita, o corpo sente. E a marca pessoal tem exatamente a ver com isso, com a forma com que nós fazemos sentir as outras pessoas quando interagimos com elas. Por isso, quando vamos para uma entrevista de trabalho, quando vamos para uma reunião com alguém que nós ainda não conhecemos, é muito importante pensar como é que nós vamos fazer sentir a outra pessoa que está do outro lado. Como é que nós vamos criar um impacto positivo nos outros. Este workshop tem a ver com marca pessoal. Personal branding, como algumas pessoas lhe chamam. E é importante desmistificar alguns conceitos para que você, que está aí desse lado, consiga perceber as diferenças. E vamos começar pela nossa marca pessoal. Em primeiro lugar, nós não criamos marcas pessoais, nós já temos uma marca. O problema é que não fazemos a mínima ideia que marca deixamos na mente e no coração dos outros. Sim, na mente e no coração dos outros. E porquê? Porque nós queremos que as pessoas se lembrem de nós, mas pelas boas razões. A marca tem a ver com tudo aquilo que nos identifica, a forma como nós falamos, a forma como nós nos vestimos, aquilo que nós dizemos às pessoas e a nossa essência, as nossas características. Tudo aquilo que nos identifica vai, por um lado, não só perceber, fazer com que eu perceba melhor como é que eu consigo deixar uma marca positiva, mas vai marcar as outras pessoas. Personal branding, outro dos conceitos que estamos habituados a ouvir falar no mercado, ou branding pessoal, se assim quiserem. E personal branding, ou branding pessoal, não é nada mais, nada menos do que a clarificação da nossa marca pessoal, perceber qual é a nossa essência, que marca deixamos nas outras pessoas, que valor é que lhes damos quando interagimos com eles e, muito importante, que canais é que nós vamos utilizar para promover esse valor, sejam eles online e offline. E é aqui que entra o terceiro conceito, o conceito de marketing pessoal, muitas vezes confundido com marca pessoal e com branding pessoal. O conceito de marketing pessoal serve para nós promovermos a nossa marca, divulgarmos a nossa marca, utilizando exatamente os canais adequados para chegar ao nosso público-alvo. Que público é esse? Pode ser tão simples quanto um recrutador com o qual nós vamos ter uma entrevista, pode ser um nosso potencial cliente, pode ser o nosso chefe, pode ser um colaborador, pode ser qualquer pessoa com a qual nós temos que interagir. É muito importante percebermos o impacto que deixamos nos outros, porque as pessoas vão trabalhar connosco exatamente pela forma como elas se sentiram quando nós interagimos. Obviamente que estamos sempre a pensar como é que eu me sei vender e o que é que eu devo fazer para me vender. Eu costumo dizer que nós não temos que nos saber vender. Nós não somos um produto. O produto é aquilo que nós fazemos com o conhecimento que nós temos quando o colocamos em prática. As marcas e os produtos dos objetos, sim, esses têm necessidade de nós criarmos algo, mas uma marca pessoal deve ser clarificada. O problema é que nós não estamos muitas vezes habituados a parar para pensar como é que nós funcionamos. Não estamos habituados a parar para pensar como é que os outros nos percepcionam. Porque, e talvez você partilhe da mesma opinião, nós não perguntamos, assumimos. Então, se não perguntamos, vamos estar a colidir com dois tipos de percepções. A nossa, percepção que eu tenho de mim, e a percepção que as outras pessoas também têm de mim. E tal como Harry Houdini dizia, o que os olhos veem e os ouvidos ouvem, a mente vai acreditar. E muitas vezes aquilo que as pessoas acreditam não está alinhado com aquilo que eu realmente sou. Porque eu, ponto número 1, não parei para pensar como é que eu verdadeiramente funciono, não parei para pensar que impacto é que eu deixo nas outras pessoas e também não parei para lhes perguntar que impacto foi esse. Eu vou explicar porque que isso acontece. Em primeiro lugar, porque nós temos muito o hábito de agir com base na intenção. Ou seja, eu quando vou a uma reunião, quando vou interagir com alguém, eu tenho uma intenção. E normalmente essa intenção é boa. O problema é que a minha intenção muitas vezes não está alinhada com o impacto que eu tenho nas outras pessoas. E de certeza que você, e eu também, já ouviu falar ou até mesmo já disse: desculpa, mas essa não era a minha intenção. Então, se nós dizemos isto com frequência, é porque aquilo que nós queríamos fazer não está de facto alinhado com a percepção que outra pessoa tem de nós e das nossas ações. A primeira coisa que devemos fazer quando estamos a trabalhar a nossa marca pessoal é pensar que eu tenho que ter uma noção
de se o impacto que eu vou deixar, que eu vou ter na outra pessoa, está alinhado com realmente aquilo que é a minha verdadeira intenção. Ou seja, se quando eu vou para uma reunião, uma entrevista de trabalho, por exemplo, se eu quero passar o valor que a empresa e que os profissionais dessa empresa vão ter quando eu trabalhar com eles. E talvez, se calhar não está, porque quando eu chego à entrevista vou falar sobre mim, vou dizer que eu fiz, eu aconteci e vou falar sobre o meu passado, em vez de falar sobre aquilo que eu posso fazer pela organização. E claramente aí a minha intenção, que era falar sobre o que é que eu posso dar à organização, não vai estar associada ao impacto que eu vou ter na mente e também no coração da outra pessoa. Porque ela se calhar vai pensar que, bom, este senhor veio aqui a uma entrevista, falou sobre ele, eu percebi o que é que ele fez, até está se calhar no currículo que ele me entregou, mas ele não disse o que é que pode fazer por mim, o que é que pode fazer pela minha organização. E portanto pensem nisso, se o vosso impacto está alinhado com aquilo que é a vossa intenção. Depois outra coisa muito importante quando falamos em marca pessoal é que nós não a criamos como um produto, nós já temos. Mas como não estamos habituados a olhar para dentro, não estamos habituados a olhar para nós, não fazemos a mínima ideia o que é que a nossa marca pessoal representa. E se eu lhe perguntar o que é que a sua marca pessoal representa, provavelmente vai ter dificuldade em responder. É perfeitamente normal que isso aconteça. Então a minha dica é, em vez de parar só para pensar o que é que ela representa, que tal perguntar às pessoas que o ou a rodeiam o que é que elas veem em si? O que é que elas consideram que pode ser um conjunto de características valiosas que cada um de nós tem? Isto pode ser perguntado aos nossos colegas, aos nossos amigos, aos nossos chefes. Muito importante, a quem nos paga as contas, aos nossos clientes, aos nossos futuros clientes e aos nossos parceiros de negócio. Obviamente que também há família, mas eu vou-lhe contar um segredo. A família normalmente é mentirosa. E não é mentirosa pelas más razões. As pessoas gostam de nós e querem nos proteger e muitas vezes vão dizer coisas que nós gostamos de ouvir. Vão dizer, tu és um profissional espetacular, és muito simpático, ou outra característica qualquer que é bom para o meu ego, mas que muitas vezes não é verdade. Ou fazem o contrário. Deitam-nos abaixo e dizem, mas tu não tens assim nada de especial, não tens assim nada que se destaque. E por isso, obviamente que todas as opiniões são válidas. E eu estou a usar o exemplo da família em tom de brincadeira, porque isto também é válido para pessoas que estão, por exemplo, ao nosso lado, os nossos parceiros ou até mesmo os nossos amigos que já nos conhecem há algum tempo. É normal que as pessoas, quando nós lhe perguntamos o que é que elas pensam sobre nós, que muitas vezes nos digam coisas que nós gostamos de ouvir. Mas quando nós lhe perguntamos exatamente isso, o que é que tu pensas de mim, ou define ou usa 5 adjetivos para me definir, o importante é anotar esses 5 adjetivos, guardar essa informação e depois nós perguntarmos a um grupo de pessoas de diferentes esferas de influência ou círculos de influência, ou seja, colegas, chefes, clientes, nós vamos tentar identificar um padrão. Vamos perceber nesse padrão que características é que as pessoas identificaram. E eu tenho a certeza que na maioria das pessoas vão ter no seu papel, neste padrão, um conjunto de características que são comuns. Essas são as características que normalmente saltam à vista. São aquelas que a maioria das pessoas, também se não vos conhecerem, vão conseguir perceber. Porque são características inatas, ou seja, que ao longo dos anos nós fomos desenvolvendo com base naquilo que fomos aprendendo e na posta em prática de tudo aquilo que é o nosso conhecimento e que as outras pessoas começaram a identificar facilmente. Essas são as características dos nossos pontos fortes que devemos potenciar ainda mais. É normal nós olharmos muito para aquilo que nós não sabemos fazer bem, para aquilo que são os nossos pontos menos positivos e negligenciar aqueles que são os nossos pontos fortes. Mas estes pontos fortes são aqueles que nos diferenciam, são aqueles que vão fazer com que as outras pessoas digam eu quero trabalhar com aquela pessoa por um motivo A, B, C ou D. Então peguem nestas características e potenciem-nas. Ou seja, quando vão falar com alguém que não conhecem de lado nenhum, tirem partido delas, porque elas vão ser inatas, saem naturalmente. É importante também as outras que não são tão positivas. Eu costumo dizer pontos de melhoria. E provavelmente nos 5 adjetivos que as pessoas vão utilizar para o ou identificar, vão existir de certeza alguns que nós não gostamos de ler, não gostamos de ouvir. Eu não estou a dizer que devemos reagir a esses adjetivos, mas devemos pegar neles e perceber que se calhar são pontos importantes para nós trabalharmos. São o que eu chamo os pontos cegos. São coisas que se calhar nós não temos percepção que temos que trabalhar.
E garanto-vos que aquilo que as pessoas vos disserem e que se calhar não é tão positivo é um presente. Sim, um presente, porque normalmente as pessoas não dizem o que é que nós temos que trabalhar, que pontos é que nós temos de usar para serem trabalhados, para nós termos um impacto positivo na vida dos outros. Por isso, quando alguém vos dá feedback, que é algo que normalmente nem todos nós recebemos, quando alguém nos dá feedback, nós vamos ter a oportunidade de perceber o que é que fizemos bem e o que é que podemos fazer ainda melhor. A minha sugestão para quando estamos a trabalhar uma marca pessoal é pedir esse feedback às pessoas. É genuinamente chegar ao pé de alguém e dizer: eu quero saber o que é que eu fiz bem e o que é que eu posso melhorar da próxima vez. O que fiz bem vai validar aquilo que se calhar nós já sabemos. O que fiz mal, às vezes também valida que nós já sabemos, mas vai permitir que eu consiga fazer ainda melhor da próxima vez. Se não perguntarem nada, se não pedirem feedback às pessoas que vos rodeiam, nunca vão saber aquilo que podem fazer melhor. Nunca vão saber onde é que estão os pontos de melhoria. E provavelmente vou continuar a fazer e cometer os mesmos erros uma e outra vez. O feedback para mim, e quando eu trabalho marcas pessoais, não só de líderes, empreendedores, coaches e outros profissionais, eu costumo dizer que o feedback para mim é o pequeno almoço dos campeões. Quando alguém recebe feedback, ouve genuinamente esse feedback, ou seja, ouvir genuinamente significa que eu estou a ouvir, estou a escutar e não estou a defender, não estou a usar argumentos para dizer mas eu não sou assim, ou eu fiz isso por um motivo A, B, C ou D. Não, é ouvir aquilo que as pessoas têm para vos dizer e perceber, eu já sei ou não sei o que é que eu tenho para melhorar, agradecer, e agradecer pelas coisas boas e pelas coisas menos boas, e no limite perguntar, então isto que eu não tenho tão bom, como é que eu posso fazer melhor da próxima vez? E porquê perguntar como é que eu posso fazer melhor da próxima vez? Porque eu às vezes não tenho uma noção de como é que eu posso melhorar estes pontos, mas as outras pessoas talvez sim tenham. Então se elas vos dão esse feedback como pontos de melhoria, perguntem o que é que eu posso fazer melhor para conseguir trabalhar esta área. E este ponto é muito importante quando nós trabalhamos a nossa marca pessoal. Porque da próxima vez que vamos interagir com as outras pessoas, tenho a certeza que vamos deixar uma marca mais positiva do que aquela que nós deixámos anteriormente. Outra dica importante, quando estamos a trabalhar a marca pessoal, é importante sim a diferenciação. A diferenciação é aquilo que faz com que eu, que se calhar estou vestido de forma diferente, permita também usar outras características para mostrar àquelas pessoas que eu lhes posso acrescentar algo, que eu lhes posso dar valor. E a diferenciação passa por eu olhar para aquilo que eu faço e olhar para as coisas que eu faço de uma perspectiva diferente. Todos nós somos condicionados ao longo da vida a olhar para as coisas mais ou menos sempre da mesma maneira. E dou-vos um exemplo. Eu tenho a certeza que todas as pessoas que estão desse lado, maioritariamente utilizam o mesmo percurso de casa para o trabalho, ou de casa para a universidade, ou de casa para outro local qualquer. E pergunto-vos porquê? A resposta é simples. Estamos habituados a seguir um padrão, estamos habituados a seguir o mesmo comportamento. O nosso cérebro não quer pensar e não quer olhar para as coisas de outra perspectiva. Mas talvez um dia, por um acidente, por trânsito, tenham tomado a opção de ir por outro local. E se calhar nesse percurso descobrem coisas novas e vão olhar provavelmente para esse percurso de uma forma diferente, com uma perspectiva diferente. Isso é aquilo que nós temos que fazer também para o nosso dia-a-dia, para as coisas que nós fazemos, olharmos para elas de uma perspectiva diferente. Porque muitas vezes repetimos as mesmas coisas e vamos continuar a ter os mesmos resultados. Ora, se eu quero marcar a diferença numa entrevista de trabalho, se eu quero marcar a diferença num negócio, eu tenho que olhar para ele de outra forma, de outra perspectiva. É fácil? Não, não é. É muito difícil, porque tem que obrigar o nosso cérebro a olhar para as coisas de uma forma diferente, a sair daquilo que é a perspectiva que nós estamos habituados e frequentemente a usar para ver de outra forma. Mas eu desafio-vos a fazer isso. Também, à semelhança do percurso de casa para o trabalho ou de casa para outro lado qualquer, muitas vezes nós usamos o GPS para nos ajudar a chegar a um local adequado de uma forma mais rápida. Então também vos desafio a usar o vosso GPS. E qual é? Os valores. Os valores são o nosso GPS. E nós devemos, em qualquer momento, quando interagimos com as outras pessoas, usar os nossos valores para nos ajudar a tomar decisões. É verdade que em alguns casos nós temos que, se calhar, deixar alguns, não todos, mas alguns valores de lado porque outros se sobressaem.
eles não são estanques. E quando eu digo que não são estanques, nós temos um conjunto de valores pelos quais nos regemos, mas muitas vezes um valor que está no fim da lista, em alguns casos passa a ser aquele que é a prioridade naquele momento, de acordo com o nosso contexto. Mas nós devemos usar essa lista de valores. E se você não sabe quais são os seus valores, então eu desafio-vos a fazer uma lista, de olhar para aquilo que são os valores que vos rege, porque esses são aqueles que nós vamos usar quando temos que tomar uma decisão. E eles são os mais variados. Não há um valor que é melhor do que o outro. Cada um de nós tem os nossos próprios valores. Por isso, quando interagimos com as outras pessoas, ou quando vamos trabalhar com uma empresa, ou quando vamos trabalhar com um cliente, uma das coisas que nós devemos pensar é, será que, eu estou a agir de acordo com os meus valores? 2, será que eu quero trabalhar com aquela pessoa e nós partilhamos os mesmos valores ou não? Porque se nós não estamos a agir de acordo com os nossos valores, então estamos a deixar uma marca na outra pessoa, mais uma vez na mente e no coração da outra pessoa, que não é autêntica, que não está alinhada com aquilo que nós verdadeiramente somos. E podemos ser o que quisermos. Agora, o GPS, o nosso GPS, os nossos valores, esse eu digo-vos para não abdicarem deles. Outra coisa também importante é que quando estamos a falar com alguém e queremos deixar uma marca, pensar no final da nossa reunião se realmente eu fiz aquilo que eu tinha pensado no início, ou seja, se o meu impacto está alinhado com a minha intenção. E qual é a melhor forma de o fazer? Perguntar às pessoas. Perguntar, tão simples quanto isso. Não custa nada perguntar o que é que acha do que é que achou da minha entrevista, qual é a sua opinião. Muitas vezes as pessoas não nos vão dar a opinião honesta, mas perguntem o que é que as pessoas acharam daquele momento, daquela interação, porque com base nisso, o que nós estamos a fazer é pedir feedback daquilo que nós fizemos. E isso vai nos ajudar a melhorar, talvez não na reunião com aquela pessoa, mas numa reunião que nós possamos ter com outra. E, portanto, estes são ingredientes importantes. Perceber que impacto é que nós deixamos, usar os nossos valores, mas há mais. Temos por hábito nos refugiar em títulos. E um título é um título como, por exemplo, eu sou o Dr. Nelson Emílio, eu sou o engenheiro Nelson Emílio, ou sou o diretor comercial da empresa A ou da empresa B. O título não nos define. O título académico define aquilo que nós estudamos, o grau, no fundo, até onde é que nós estudamos, nível académico. E o nosso título profissional define a função que nós temos dentro da empresa. Nenhum dos dois define a nossa personalidade. Por isso, quando nós vamos falar com alguém, utilizem o vosso nome, porque as pessoas querem lembrar-se do vosso nome. Não é lembrar-se do técnico que veio à minha casa arranjar a minha televisão por cabo. Não é lembrar-se da pessoa que estava a atender no balcão. Não é lembrar-se do engenheiro. É lembrar-se do vosso nome. E se pararmos um pouco para pensar, quando nós vamos, por exemplo, a uma caixa num supermercado, ou quando vamos a um médico, eles têm um identificador. O identificador tem um nome. João Santos, Fernando Costa, Joana Catarino, o que for. E o nome serve para vocês saberem com quem estão a falar e poderem tratar aquela pessoa com um bom dia, Joana, bom dia, Fernando, bom dia, António. E vão ver que, se calhar, a cara que outra pessoa vai fazer é uma cara de admiração, porque elas não estão habituadas a ouvir o nome quando alguém está a interagir com elas. Isso vai fazer com que deixem uma marca, mais uma vez, na mente e no coração das outras pessoas. Primeiro porque elas passam a lembrar-se da vossa cara e da próxima vez que forem ao médico, da próxima vez que forem a uma caixa de supermercado e se disserem outra vez bom dia, Joana, bom dia, António, elas vão lembrar-se novamente de vocês pelas boas razões, porque deixaram uma marca, fizeram com que aquela pessoa se sentisse especial. E eu pergunto, alguma coisa de especial nós identificarmos a pessoa pelo nome? Não, é perfeitamente normal. Nós todos falamos e tratamos os nossos amigos pelos nomes, mas nós temos o hábito de tratar as outras pessoas. Isso vai deixar uma marca, mais uma vez, na pessoa que está do lado de lá. E muitas vezes são estes pequenos detalhes que vão fazer toda a diferença. Não é? Quando estamos a trabalhar com outras pessoas e queremos deixar uma marca, não precisamos de estratégias elaboradas e táticas rebuscadas. Aliás, estratégia é uma das coisas que muitas vezes as pessoas não têm quando trabalham a sua marca pessoal. Muitos profissionais utilizam táticas e pensam que estão a usar uma estratégia. E se olharmos para aquilo que é a arte da guerra, a estratégia, aliás, vamos pegar naquele exemplo que eu vos dei há pouco.
Todos nós usamos uma estratégia para ir de casa para o trabalho, para ir de casa para qualquer local, certo? Mas vamos usar táticas diferentes. Se eu estou a ver que vou chegar atrasado, eu se calhar vou evitar um conjunto de semáforos que eu já sei que me vão atrasar. Se eu vejo e encontro um acidente, encontro mais trânsito, eu vou mudar a minha tática para continuar a atingir aquilo que é o meu resultado e manter a estratégia que é chegar àquele local, àquela hora. Por isso, quando estão a trabalhar a vossa marca pessoal, não entrem em táticas que muitas vezes vos podem prejudicar. Quais? Um exemplo, apostar única e exclusivamente nas redes sociais e em pensar que por colocarem muito conteúdo nas redes sociais vão ter visibilidade. Não. Publiquem, se quiserem usar as redes sociais, o conteúdo adequado que esteja alinhado convosco e que passe uma mensagem ao mundo daquilo que vocês defendem, quais são o que transmite aquilo que são os vossos valores e que mostre quem realmente vocês são. E vão ver pessoas que não vão gostar, vão ver outras que vão adorar. Os que não vão gostar está tudo bem, ninguém pode gostar, ou as pessoas todas, vocês não vão conseguir agradar a toda a gente. Está tudo bem. Aposta naquelas que gostaram de vocês, porque são elas que vão visitar o vosso perfil LinkedIn, são elas que vão enviar-vos uma mensagem e são essas pessoas que, para aquelas que vocês partilharam o conteúdo, que vai fazer sentido. São essas que devem prestar atenção e perguntar porque é que gostou daquilo que eu fiz. E tentem agrandar a quem já gosta daquilo que vocês fazem. Por isso, quando tiram partido das redes sociais, não é a quantidade, mas a qualidade que vai marcar a diferença. Numa reunião, não é a quantidade de reuniões que vocês vão ter que vai marcar a diferença, é a qualidade daquilo que vocês vão dizer. Porque tal como um senhor chamado Carl Buehner diz, as pessoas vão esquecer aquilo que vocês dizem, elas vão esquecer aquilo que vocês fazem, mas elas nunca vão esquecer a forma como vocês as fizeram sentir. Façam com que as pessoas se sintam bem quando interagem convosco, porque dessa forma garanto-vos que vão marcar a diferença pela forma como vão deixar uma marca na mente, mas principalmente no coração das outras pessoas.